até valoriza até mais o seu papel de mãe, sabia? Sim. Porque assim, se você tem horário até para os filhos, porque vamos lá, esse é o horário de estudo, e a criança quer porque quer fazer algo com você e não com a babá, e não com a avó, e não com o pai, porque ela quer fazer algo com você. Aí você vai parar de estudar porque o seu filho está com vontade de fazer algo para você. Cara, isso é ser refém. Mas coitadinho. Coitadinho de você. Que tá dando pra ele uma mãe que não tem nenhuma firmeza em educar o próprio filho. Porque, cara, sofrer frustrações é um dos melhores benefícios que a gente pode entregar para os nossos filhos. Frustrações necessárias, né? Obviamente, não tô falando de grandes decepções, mas no dia a dia, eu não ter acesso a tudo, minha mãe não tá 100% disponível comigo. Gente, eu acho que, enfim, quando eu ia sair de casa, criança às vezes chora, né, que você tá indo sair de casa. Eu fazia questão de colocar ou o pai, ou a minha empregada, né, cuidar da casa, mas assim, eu ia sair, eu nunca saí escondido. Era pra chorar, então chora. Eu mostrava que eu estava saindo, e eles ficavam chorando. Mas eu chegava. Cara, não, eu não me escondia. Eu não escondia pra poder sair, eu nunca fiz isso. Por quê? Porque educar é isso, cara. Coitadinho de você, que vai educar um ser humano totalmente frustrado no futuro, porque ele não sofreu nenhum tipo de frustração quando pequeno. Pra mim, a educação é isso. E a frustração começa daí, né? Das pequenas frustrações. Sim. De perceber que a mãe não está 100%, que a mãe não é dele. Né? Que a mãe não é 100% dele, né? Começa ali ele a se enxergar como um ser humano, como um indivíduo separado da mãe, né? Você fica nessa relação quase umbilical. Que no início é natural. E é importante que seja, mas em um determinado momento você vai começando a cortar esse cordão umbilical até para que a criança ela realmente se desenvolva. E não tem uma coisa mais forte, mais indicativa de você precisar cortar do que começar a estudar para concurso. Porque aí não dá para deixar, assim, 100% à disposição do filho, não. Quando é bebê, volto a frisar, não estou falando de bebês, porque os bebês, eles vão precisar, por um certo período da vida, a gente tá ali integral. Eu tenho alunas que estão no puerpério. Eu tenho alunas hoje que estão com 45 dias no puerpério e elas suspenderam os estudos. A menina, 15 dias atrás, me falou, professora, eu vou voltar a estudar. Aí eu falei, mas tu nem terminou o puerpério ainda, já vai voltar? Não, professora, assim o que der eu vou fazendo. Consegue estudar 30 minutos, mais um pouquinho, consegue estudar 1 hora, tá estudando. Cara, assim, eu bato palma, porque na minha cabeça ela só tinha que voltar depois de uns 4, 6 meses. Mas já tá tentando. Quando? Quando dá. Sim, né? Se der 20 minutinhos, deu 20 minutinhos. Já começou. Estar conectado com o seu objetivo. O seu propósito, né? Com o seu propósito. A gente tá falando sobre os estudos e a gente tem um quadro que a gente fala sobre a gênia, né? A gente sempre traz gênios aqui, né? Então a gênia Núbia, né? Concurseiro tá doido para poder alisar essa lâmpada e sair a gênia Núbia e falar para elas ali 3 coisas fundamentais para quem quer ser aprovado em concurso público ou provas em geral, né? Então a gente alisou aqui, a gênia Núbia saiu e aí a gente pede para que você passe aí 3 coisas que você acredita ser fundamental para ter sucesso na preparação. Tá. A primeira coisa a pessoa que passa em concurso público, somente concurso público de alto nível, é uma pessoa que ela não tem problema nenhum em errar. Você não pode ter problema em errar. Você precisa, inclusive, ter a capacidade de se apaixonar pelos seus erros, de persegui-los de forma tão intensa que você os elimine completamente da sua vida. Porque eu tenho entrevistado muitos aprovados e a gente percebe que esse é um movimento muito comum entre os aprovados. São pessoas que, para chegar no nível de excelência a ponto de passar, eles eram completamente obcecados pelos seus erros, não pelos seus acertos. Pessoas fracas focam nos acertos, porque aquilo engrandece, aquilo favorece, aquilo eleva. Ai, que ótimo, fazer uma bateria daquelas aulas de direito e deveres individuais e coletivos. Que legal, porque eu tenho 90 e poucos % de acertos. Vai fazer da estatística lá daquelas distribuições que você é ruim.
vai fazer das outras, vai pegar aquele assuntinho lá dentro da matéria que tu acha que domina, mas que tu nunca parou para dominar, tá? Então, ser apaixonado pelos erros é uma das características dos vencedores, porque eles realmente identificam, olham, obcecadamente, eles perseguem aquilo, eles tiram do caminho. E a única coisa que tem entre nós e a nossa aprovação são os nossos erros. Se você tirou eles, a aprovação vem. Então, acho que essa seria a primeira coisa. Precisa ser obstinadamente, obcecadamente apaixonado pelos seus erros, tá? Uma segunda coisa, eu acho que essa eu vou bater no senso comum, mas é impossível você chegar lá sem, é a disciplina. Mas aqui eu queria levantar uma questão que, desde que eu fiz um podcast com Wesley Delanogari, né, aquele neuropsicólogo, eu comecei a pensar de uma forma um pouco diferente. A disciplina, que a gente precisa ter disciplina para ser aprovado, acho que isso todo mundo sabe. Mas a disciplina, todo mundo fala, a disciplina precede a motivação, né? A disciplina tem que ser maior e tudo. E depois que eu conversei com ele desmistificou na minha cabeça a diferença entre motivação e inspiração. Então, hoje, você precisa ter uma disciplina totalmente ligada à sua motivação. E que motivação é essa? Não é a inspiração que às vezes a pessoa quer de, ai, acordei, tô com vontade de estudar, tô inspirado. Cara, isso aqui, essa necessidade de ter isso é a necessidade dos idiotas. Porque só um idiota acha que é possível fazer algo de médio e longo prazo estando inspirado, motivado. A motivação que a gente precisa, que é a motivação que vai realmente fazer com que você seja disciplinado, e a disciplina é treinável, é a motivação que é ligada ao propósito. A motivação, por que eu estudei tanto para passar nesse concurso e eu passei por tanta coisa? Porque o meu propósito era muito forte. A minha motivação que estava por trás, o que me fazia sentar na cadeira e estudar, era algo muito forte. Por isso eu era disciplinada, e não o contrário. Não dá para você ser disciplinado como um robô. E é isso muita gente tenta. Ah, é um robô. Todo dia eu vou acordar, vou estudar, é um robô. Não. Mas você consegue por algum tempo, mas só sustenta isso se por trás você tiver muita clareza da motivação do que te leva até lá. Então, seja disciplinado, mas seja disciplinado com base na motivação certa. Se você ainda não tem total clareza daquilo que te faz perder tantas horas sentado estudando, provavelmente você nem está perdendo tantas horas sentado estudando. Na verdade, não é perder as horas, né? Você investir essas horas e o propósito em qualquer área da vida. Qualquer área não da vida. Apenas no concurso público, é o propósito que te move. Exato. Em qualquer área da vida. Isso vale para qualquer coisa, né? Qualquer projeto que você tiver, descubra o grande porquê que está por trás. Por que você quer de fato fazer aquilo? E você tem que querer muito. Disciplina não nasce sozinha. Ela nasce da vontade absurda, do querer muito. Então tenha essa disciplina, mas com o foco de que você não é um robô. Você precisa, se tá faltando disciplina, tá faltando encontrar o propósito. Ah, mas eu gosto, eu quero muito passar. Quer não. Não quer. Se você quisesse de verdade, se sua motivação fosse muito forte, você conseguiria ser disciplinado e fazer, tá? Então tá muito ligado a isso. E eu acho que o terceiro, né, se eu soubesse que ia ter esses três, eu teria preparado algo, né? Mas assim, o terceiro e último ponto, deixa eu ver aqui, uma coisa que seja realmente essencial para passar. Ambiente. E vocês vão ouvir uma pessoa falar de ambiente que é uma pessoa que não teve ambiente ali, né? Eu nunca conheci gente estudando comigo, mas hoje isso é bem possível. Então, cerque-se de pessoas que estão imbuídas no mesmo propósito que você. O senso de comunidade ajuda muito. Sim. E essas pessoas, elas não vão estar sentadas do seu lado, na sua mesa, na sua cadeira. Elas podem estar em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo. Então, cerque-se de pessoas assim,
na área policial, né? O Jefferson veio lá da área militar, ele sabe, chama de canga, né? Tem o seu canga, né? Tem aquela pessoa que você, de fato, não só a pessoa, pode ser várias, tá? Mas que você compartilha, porque nessa caminhada de concurso público, hoje não precisa mais ser solitária. Ela é solitária no momento que você está sentado estudando. Mas no resto, você pode conseguir compartilhar com pessoas angústias, ideias, materiais, dicas, dúvidas, né? E isso realmente eu acho que faz muita diferença quando a gente tem pessoas que podem ir junto com a gente. Ei, você que viu esse corte, é só acessar o link da descrição para poder ter acesso ao episódio completo. Vai lá!